Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun, Cards e Games. E vamos dar continuidade à nossa série de Deck Techs de Magic. Sim, pessoal, eu trago para vocês finalmente mais um Deck Tech de um dos decks que eu acho mais legal do formato Modern. Eu já tinha feito um spoilerzinho. Quem está acompanhando o canal sabe do que eu estou falando. E eu vou trazer para vocês este deck tech super especial, tá bom? Então, pessoal, se ajeitem na cadeirinha e solta a vinheta. Se ajeitaram na cadeirinha? Estão prontos? Então, antes de iniciarmos o nosso Deck Tech Modern, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e trazer conteúdos exclusivos como este do vídeo de hoje. Então tá, pessoal, vamos se ajeitar e vamos para o nosso Deck Tech Modern. Mas antes de iniciar bem esse Deck Tech Modern, eu tenho que deixar bem claro que esse aqui é um deck for fun e é um dos meus favoritos. E é interessante deixar aí mais ou menos uma história dos decks, né? E uma história do porquê que eu montei este deck em específico. Em 2015, nós tivemos um grande prêmio, o Grand Prix de Magic, em Porto Alegre. E nesse ano eu investi pesado no competitivo. Quando eu digo investir pesado, eu não só gastei uma quantia considerável de dinheiro, como eu gastei tempo, muito mais tempo treinando. E o deck que eu havia montado na época era o Splinter Twin, famoso deck do Splinter Twin. Eu adoro o deck e que infelizmente no final do ano de 2015 para 2016 ele foi banido. Então eu fiquei muito chateado, né? E aí eu comecei até a jogar outros card games em função desse banimento. E agora eu consegui montar um deck parecido, com a mesma pegada do Splinter Twin. Então é por isso que eu tenho esse deck Modern e eu acho ele bem legal. Ele não é um deck tão barato assim, mas ele é bem acessível, por assim dizer, ele é bem acessível. Na realidade, quando alguém fala em Modern, a gente sempre pensa, né, na questão do dinheiro, na questão de montar o deck e da base de mana, que é muito cara. Mas isso é normal do Magic, é inerente do Magic, a base de mana ser cara. E aí eu aconselho para quem começa a jogar Modern a montar decks de combo. Por quê? Porque geralmente os decks de combo são mais baratos. Os decks agressivos sempre tem uma carta ou outra que são caras. Os decks mid-range são os mais caros que tem. E os decks de controle sempre tem um Planeswalker ou uma base de mana que é muito cara. Então vamos para o nosso deck tech. Vamos fazer aqui o nosso deck de um dos decks que eu acho mais legal, que é o G-Sky Copycat. Bora lá? Vamos lá? Esta aqui é uma versão que eu uso muito efeitos do tipo ETB, Enter the Battlefield, ou seja, a criatura entra no campo de batalha e gera efeitos. E isso para mim é muito importante porque sempre vai gerar valor. E ele é um deck que ele tem bastante cantrip. Eu uso muita cantrip. O que é cantrip? São mágicas, geralmente azul, que geram um efeito e além desse efeito te dão uma característica de draw, de compra. Então, tu gera um efeito, olha as cartas do topo, faz um card selection, alguma coisa do gênero, e compra uma carta. Sempre compra uma carta.
compra uma carta. E isso acelera muito e sempre vai renovando a tua mão. E isso é muito importante. Mesmo quando a base de mana tem poucos terrenos. Eis a grande sacada desta lista, que é diferente de outras listas que tem por aí. Esta lista que eu estou apresentando para vocês, ela tem uma composição, uma estequiometria que é a minha cara, tá bom? Então vamos começar o nosso deck tech e eu separo por cores, tá bom? Então a gente vai começar com a cor branco. Eu uso neste deck 4 cópias da Wall of Omens, né? Que é a muralha de Algoro, barreira de Algoro, que também é popularmente chamada de Muralha dos Homens. Wall of Omens, né? Ok. Qual é o efeito dela? Custo 2, 0/4. Ela serve para segurar o jogo no início. Quando o cara vem com as criaturinhas 2/X, não passa da barreira. Tem que ter uma criatura mais forte para passar da barreira. E ela é uma barreira, defensor. Quando entra no campo de batalha, compra uma carta. Então ela é ótima, né? Ela é maravilhosa para segurar o jogo no início. E ela me dá uma draw. Pra mim é muito importante. E eu costumo blinkar o efeito dela várias vezes para fazer várias compras e fazer vários blocks, né? Pra me ganhar tempo. Então, 4 cópias. Eu quero essa carta sempre, tá? Muito boa. Depois é o deck do Jeskai Copycat. Então nós temos o Cat. Quem é o Cat? É o Felidar Guardian. O Felidar Guardian custa 4 manas, ele é 1/4, ele é um Cat Beast e o efeito dele tá ali, ó. Quando entra no campo de batalha, tu pode exilar outra permanente que você controla e retorná-la para o campo de batalha. Ela gera um efeito de blink, ou seja, ela entra, exila uma permanente e aquela permanente vai e volta, como eu costumo falar. Ou seja, eu posso usar na própria Wall of Omens para ela ir e voltar e me dar mais draw. Só que é óbvio que eu não uso o Felidar Guardian somente com a Wall of Omens. Eu uso com a Saheeli, que é o segredo do combo. Depois eu mostro o combo para vocês, tá? Mas tá aqui, ó. Essa carta é fundamental, essa carta aqui, ó. Ela funciona mais ou menos como o Deceiver Exarch e a Pester Might no deck do Splinter Twin, entende? Ela também representa o próprio Splinter Twin, porque o Splinter Twin é um encantamento de custo 4 e essa aqui é uma criatura de custo 4. Beleza? 4 cópias do Felidar Guardian, fundamental. Tu pode blinkar, só para voltar aqui, ó, qualquer permanente, inclusive terrenos. E é um dos segredos para tu combar com consistência no turno 6. Tu comba sempre no turno 6. Porque tu pode fazer o Felidar, desvirar um terreno e fazer a Saheeli, tudo no mesmo turno, tá bom? Para finalizar o branco e ter uma alternativa de vitória, eu uso 4 Restoration Angel. Eu adoro essa carta, eu acho essa carta muito legal. Quando ela saiu lá em Retorno a Ravnica, né? Retorno a Ravnica não. Quando ela foi lançada em Avacyn Restored, tá? Em Avacyn Restored eu não dei muita bola, era a terceira coleção do bloco de Innistrad. O bloco de Innistrad era muito bom. O segundo bloco era Dark Ascension, ele tinha ali uma pegada de lobisomem e zumbis. E esse terceiro aqui tinha os milagres, eu tinha gostado mais dos milagres, mas a Restoration Angel veio e ela é muito forte. Ela custa 4 manas, 3/4, Flash and Flying, isso é ótimo. Flash pode ser conjurada como se fosse uma instantânea, então tu sempre pode usar em resposta. E o segredo desse deck é saber dar as respostas. Então tem que ter muita jogada inteligente, tem que ser muito inteligente. Saber jogar o Restoration Angel. Quando ele entra, tu pode exilar outro alvo que não seja anjo, e que tem que ser criatura, né? E retorna aquela carta pro campo de batalha. Então tu pode blinkar o próprio Felidar, que blinka outra permanente, que pode ser o próprio Restoration Angel. Então tu pode fazer uma boa estratégia de blocos aqui, né? Declarando os blocos e salvando as tuas criaturas. Como também tu pode combar
com outra carta que eu vou mostrar para vocês mais pra frente. Então, 4 cópias do Restoration Angel. Muito forte essa carta, eu adoro ela. E é um 3/4, vai batendo voando quando vê tu ganhou a partida. Se o cara não se ligar, ele vai perder por causa do Restoration Angel, tá? Agora nós vamos pro azul. E o azul é o que eu mais tenho de cópias de cards. Assim, o azul ele é muito forte, porque decks de combo geralmente abusa do azul por causa das cantrips. E esse deck é lotado de cantrips. Eu botei tudo quanto é cantrip do Modern. E funciona muito bem. Vamos começar com 4 Opte, que é optar, né? Uma mana, azul instantânea. Scry, né? Que é... tu olha a carta do topo e você pode colocar aquela carta no fundo do seu Grimório, tá? E draw a card. Como eu te falei, gera um efeito, compra uma carta. Então tu olha a carta do topo, gostou, beleza, fica. Não gostou, joga pro fundo. Não te acanha, joga pro fundo. Temos 4 cópias da Opte. Usa no passe do oponente, porque é instantânea, né? Mas também não te acanha em usar no teu turno, tá bom? 4 cópias. O que mais que eu uso? Eu gosto muito dessa aqui. Slither Hand, né? Que é truque de mãos. Slither Hand é uma mana feitiço. Pessoal, só dá para ser usado no teu próprio turno, né? Com a pilha limpa. Ou seja, um feitiço, tá? Não é instantânea. Tem muita gente que usa como instantânea, tá errado. É feitiço. Olha as duas do topo do teu Grimório, coloca uma na sua mão e outra no fundo. De novo, é uma cantrip, né? Tu olha, uma na mão e outra no fundo. Detalhe, tu não faz draw, é put. Tu coloca. É diferente. Tem cartas que impedem que o jogador compre cards. Beleza, essa aqui tu consegue ter o efeito. 4 cópias, Slither Hand. Beleza? Vamos lá. O que mais? A cantrip do Modern, né? Serum Visions. Também feitiço, uma mana azul. Compra uma carta e faz o Scry 2. É diferente do OPT que faz Scry 1 e Draw. Essa aqui compra e Scry 2. O que significa isso? Que tu compra uma carta, independentemente de saber o que tem no topo. E depois tu prepara a tua Draw. Então essa aqui é uma excelente carta para o turno seguinte. Para tu te organizar para o turno seguinte. Saber jogar Serum Visions geralmente é o caminho para a vitória, tá? 4 cópias de Serum Visions. Então já temos aí o que? 12 cantrips. E quanto mais cantrip, melhor. Por quê? Porque se eu tiver um terreno, 2 terrenos, eu vou organizando o meu topo buscando os terrenos que eu preciso. E aqui nós usamos fetches. E com as fetches a gente consegue organizar o nosso topo melhor ainda. O que mais que eu uso? Tem 2 versões desse deck. Uma que usa o Copycat, né? Jeskai Copycat, que é a Saheeli e o Felidar Garden. E outra versão que usa a Nahiri junto com o Enraku, que é uma versão mais combocêntrica. Eu não vou usar essa versão mais combocêntrica com a Nahiri, com uma outra alternativa. Eu vou só com o Jeskai Copycat, eu vou pro lado da consistência, tá? Então esse aqui é um deck tech mais consistente. Por isso eu uso 4 cópias desse Remand lindão aqui, ó. Como eu falei, né? Em 2015 eu participei do GP e lá estava lá presente o Zoltan Boros, nosso amigo Zoltan Boros, que fez questão de assinar cards e produtos. Depois eu faço um vídeo mostrando o que ele assinou nesse evento, que foi muito legal para mim, né? Foi em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, né? Então bem legal. E Remand, o que faz? Remand é uma instantânea de custo 2, anula a mágica alvo. Se a mágica foi anulada, coloca na mão do seu dono de volta e tu compra uma carta. É uma anula do Modern que serve justamente para quê? Para tu gerar tempo. O cara vai lá e vira todos os terrenos e solta aquela bomba, tu anula, volta para a mão dele e tu compra uma carta. Comprar uma carta sempre é bom num deck de combo. Vai voltar pro teu turno, voltando pro teu turno, tu comba e ganha o jogo. Esta é a ideia. O Remand joga muito no deck de Splitter Twin, jogava na época, é óbvio. Então tá aqui, ó, assinado pelo Zoltan Boros. 4 cópias desta belezinha.
Bem legal, né? E vamos finalizar o azul com uma cantrip que quase ninguém usa, mas eu acho muito boa, que é a Telling Time, que o pessoal diz por ser custo 2 ela é ruim, mas não sabe nada essa gurizada tem que aprender muito, sério. Telling Time, instantânea de custo 2, tu olha as 3 do topo, são 3, uma na mão, outra no topo do Grimório e outra no fundo. É uma seleção de cartas muito forte, tu olha 3, uma no topo, uma no fundo, e tu coloca na tua mão, ou seja, tu não compra, de novo, não é draw, tu coloca na mão. Isso é diferente, pessoal. Então, gurizada, 4 cópias da Telling Time. Vale a pena? Vale muito a pena. Muito. Então, finalizamos o azul, vamos para o vermelho. São 2 cartas do vermelho só. 2 Kikijik. O Kikijik já é velho de guerra, todo mundo sabe, né? Que o Kikijik combava com a Pestermite, né? E eu até pensei em botar a Pestermite e o Deceiver Exarca, mas daí o deck não seria Jeskai Copycat, seria Jeskai Twinless ou Kikijik, seria outro deck. E o Kikijik eu gosto de combar com Restoration Angle, né? O que o Kikijik faz, né? Ele custa um monte de mana, né? 5 mana, sendo 3 vermelha. Tem haste, é uma criatura lendária, um goblin. Ele tem haste, ou seja, tem ímpeto. 2/2, vira, ou seja, pelo haste eu já posso usar, né? Já posso ativar o efeito dele, a habilidade dele. Coloca um token que é a cópia de uma criatura não lendária que você controla no campo de batalha. Aquele token tem haste e sacrifica. Então tu vira, tu faz uma cópia do Restoration, por exemplo, entra a cópia, blinka, vai e volta em pé, vira de novo, mais uma cópia, blinka, e fica fazendo isso aí para gerar infinitas tokens do Restoration Angle e tu ganha a partida. Tu pode usar também com Felidar Guardian, dá o mesmo efeito, tá? Beleza. Por que essa carta é importante nesse deck? Eu só uso 2 porque é uma alternativa, é a terceira alternativa. A primeira é com Felidar Guardian, a segunda é bater com o Restoration e a terceira é combar com o Kikijik. Tu tem 3 linhas de combo de ataque. Perceba que é um deck que não tem remoção. A gente não pode ficar se dando ao luxo para ficar removendo. A gente tem que combar. Cabeça de combo. Cabeça de combo não pensa nos pontos de vida. Não muito, né? E não pensa em ficar removendo as ameaças. Não. É baixar e combar e ganhar. É assim que tu tem que pensar. Essa é a cabeça de combo. E essa carta aqui é muito estratégica. Porque como eu uso 3 cores aqui, eu sou muito suscetível a Blood Moon. Ou cartas que acabam com a minha base de mana. Se o cara dá uma Blood Moon, ele está me favorecendo. Eu vou ter vantagens em relação a isso. Ele dá uma Blood Moon, tudo vira montanha, tudo que é não básico vira montanha, vai facilitar para eu conjurar o Kikijik e dar na cabeça dele. Então eu estou contornando também no main deck ações de sideboard. Então aí tá a genialidade da coisa, né? 2 cópias do Kikijik. Tá, é só isso? Não, precisamos da estrela, né? Que é a Saheeli. E a Saheeli é insana. É um Planeswalker incrível, lançado em Kaladesh. Inclusive o combo Saheeli Gatinho, né? Saheeli Felidar Guardian foi banido na época do Standard. Então é aquela máxima. Baniu no Standard, abre o olho porque joga Modern ou joga Legacy. Então tudo que é banido no Standard, abre o olho que pode jogar em outros formatos. Só que recentemente o Magic tá tão louco que é banido no Standard, banido no Pioneer, banido no Modern, banido no Legacy, banido no Vintage, banido em todos os formatos. Então pra que lançar a carta? Só pra ganhar dinheiro? Pá, pelo amor de Deus, vamos melhorar essa qualidade de desenvolvedores. Tá bem ruim a nossa qualidade de desenvolvedores de Magic. Tá complicado isso lá no desenvolvimento da Wizards of the Coast. Mas algumas cartas são bacanas, como esta. Saheeli Rai, Planeswalker, custo 3, né? Temos ali azul e vermelho, 3 de lealdade e ela tem 3 habilidades ativadas, devem ser ativadas como feitiço com a pilha limpa. De novo, presta atenção no que está acontecendo.
Tem gente que quer enganar. Presta atenção, pilha limpa, tá? Aqui, ó, o mais um. Faz o Scry 1 e dá 1 de dano to each opponent. Isso é bem legal, porque tem muitos decks com leyline, com maneiras de dar X-Proof pro jogador. Dane-se, é to each opponent. Então tu consegue contornar até isso com o mais um da Saheeli. Já ganhei jogos usando só o mais um da Saheeli, de 1 em 1 dano, batendo com Restoration e acabou a partida. Né? Funciona. O -2 dela que é a jogadinha, né? Cria uma cópia de um artefato ou criatura que você controla e essa cópia vai ser um artefato em adição aos seus outros tipos. Essa cópia ganha haste e exila no início do próximo end step. E o -7 dela procure por 3 artefatos com nomes diferentes e coloca no campo de batalha. A versão que eu vou apresentar para vocês tem um sideboard assim bem tradicional, tá? A versão competitiva, que esse aqui é mais for fun, competitiva, eu penso em 3 artefatos que são significativos, né, e coloco no sideboard para usar o -7 dela também, tá? Numa versão competitiva tu tem que pensar em todos os efeitos da carta, inclusive em relação ao sideboard. Essa versão que eu estou trazendo para vocês é uma versão mais for fun, tá bom? Então é o seguinte, tu usa quem? Ela, a Saheeli, e o Felidar Guardian. É isso que tu usa. Não importa muito a ordem, tá? Mas geralmente se faz a Saheeli e depois o Felidar no turno 3 e no turno 4. Só que tu pode fazer tudo no turno 6. Tu dá um Felidar, desvira um terreno e dá a Saheeli. Tu tem 6 lands, tu dá o Felidar, fica 2 lands, desvira uma land tua, fica 3 lands e tu dá a Saheeli. Tu dá um turno antes. Por que eu estou frisando isso? Porque o custo convertido das duas cartas é 7. Pela soma, deveria de combar consistentemente no turno 7. Mas não, tu comba no turno 6. Ai, turno 6 é muito lento no Modern. Pessoal, não vai na modinha. Pessoal, é um deck de combo. O deck de combo sempre é perigoso. Sempre tem a chance de vencer. Do nada, tu vai lá e ganha. Tu faz essas duas, o cara não tem resposta, tu ganhou. Por quê? Dá um -2 no Felidar. Vem a cópia do Felidar. Pimba, veio a cópia do Felidar. Exila a Saheeli. Saheeli vai e volta. Quando ela volta, volta com 3 marcadores. Ativa de novo. Mais uma cópia. E fica repetindo isso aí até tu ter infinitos Felidar Guardian. Todos eles são artefatos e todos têm haste. Aí tu bate. Tu tem que fazer isso antes da fase de combate, né? Por favor. Que mais? O que acontece? Pra responder esse combo, né? É quando ela dá o alvo. Porque ela dá o alvo, né? Deu o alvo aqui, mata o bicho, por exemplo. Vai virar cópia. Ela vai exilar e voltar, aí tu dá o alvo na Saheeli. Então, ou tu mata o Felidar Guardian, que é uma solução, ou tu mata a Saheeli. Minha dica, ataquem a Saheeli, tá? Sempre tentem derrotar a Saheeli, tá? Mas, aí que tá a beleza do deck, tá? Matou a Saheeli. Vai ter vários Felidar, vai vir Restoration, vai vir Kikijiki, vem outras coisas. Então assim, ó, é um deck que tem muitas frentes, muitos ângulos de ataque. Isso é muito bom, muito bacana. Por isso que eu gosto desse deck. Ele me dá opções de vitória. Eu acho bem legal isso. Então tá aqui, ó, todos os nossos cards do deck. Eu não contabilizei. Vamos ver aqui, ó. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 38. Então nós temos 22 terrenos, né? E agora nós vamos para a base de mana, que é o que assusta o pessoal. A base de mana. A base de mana é carinha sim, mas nem tanto. Eu vou começar com 4 fetches apenas. Não uso 8, uso 4. Tá ótimo, tá? Eu uso as fetches que são mais caras. A Arid Mesa, né, que busca montanha ou planície, né?
Tu vira, paga 1 de vida, sacrifica a área de mesa e procura uma montanha ou planície. Pode ser básico ou não básico. E o segredo é puxar o não básico, puxar uma Shockland, por exemplo. Essas aqui são as Fetchlands, são as que buscam. E vai puxar as duas, né? E essa daqui é uma das mais caras, eu acho que é a Fetch mais cara, né? Que é a azul e vermelha. E não é à toa, né? É a carta mais cara do deck, provavelmente é a carta mais importante do deck, tá? Tá aí, ó. Beleza, bem tranquilo. 4 cópias de Fetch e 2 de cada. E agora vem umas coisas interessantes. Eu uso uma Spiring Vantage. Por quê? Porque o início do meu jogo, ou ele é de cantrips, com azul, e eu tenho bastante coisa de azul, ou eu quero colocar o Wall of Omens para segurar. Então é muito importante que a minha Fast Land forneça vermelho ou branco, principalmente branco, tá? E a Spiring Vantage entra no campo de batalha virada, a menos que você controle 2 ou menos lands, tá? Mas essa land aqui também pode ser trocada por outra fetch, né? Ou até por um terreno básico, não tem problema. Eu jogava com terreno básico, não tem problema. O que mais? Essa aqui também é bem legal, porque é uma Filter Land e outra Filter Land. As duas Filter Lands são muito importantes, porque é o seguinte, elas entram em pé, independentemente da situação, e em pé elas fornecem um mana incolor, como a Cascade Bluffs. Tô pagando um azul, um vermelho, ele gera as combinações dessas cores. Isso é muito importante, principalmente os dois vermelhinhos lá pro Kikijik, tá bom? Então essa carta é muito importante para gerar essas manas. Essa aqui, ó, também, que é azul e vermelha, também é muito importante para lançar, né, conjurar a Saheeli. E eu também tenho a versão para branco, tá? Então tem que usar uma de cada. Uma de cada é o suficiente, não mais do que isso. Por quê? Porque tu não quer as manas incolores, tu quer as manas coloridas. Eu uso 3 Sulfur Falls. Usaria um a mais. Aquele Spiring Vantage pode ser um Sulfur Falls, não tem problema. Isso aqui é uma Tapland, né? Ela entra no campo de batalha virado, a menos que você controle uma ilha ou uma montanha. Então, pode ser um turno 1 ruim, que ela entra seco, virado, ou a partir do turno 1 ela se torna sempre um terreno muito bom. E é as cores mais importantes do nosso deck, tá? Para fins de combo. Não te esquece que a Saheeli tem vermelho, tá? 3 cópias da Sulfur Falls, tá? Vamos para as Shocklands. 2 Hallowed Fountain, uma Steam Vents e uma Sacred Foundry, tá? O que tem de especial essas Shocklands? Elas são terrenos com as dois tipos, né? Montanha e planície. Então quando eu uso a Fetch, eu posso nomear planície, o que faria eu pegar essa Sacred Foundry, porém eu também posso pegar esta daqui, que é uma ilha. Da mesma forma eu posso nomear uma ilha e puxar essa aqui que tem montanha. Então é saber jogar, como sempre, saber jogar. E aqui está a grande sacada, né? Quando ela entra no campo de batalha, ou seja, não é quando ela entra, assim que ela entra no campo de batalha, tu paga 2 de vida. Se não fizer, ela entra virada. Por isso que é Shockland. Se tu quer acelerar o teu jogo contra decks de controle, ou até mesmo alguns mid-ranges, paga os 2 de vida. Contra decks agressivos vai depender, né? Se tu pegar um burn, às vezes tu tá facilitando o nosso amiguinho do burn, tá? Então tá aqui, ó. Essa aqui fornece vermelho e branco. Essa aqui fornece azul e vermelho. Por que eu não uso mais dessa? Porque eu estou usando a Sulfur Falls. Aí tá a grande sacada. E eu uso essa aqui 2 cópias, porque eu preciso do branco também, né? O Restoration Angle, né? É importante. Então tá aí, ó. 4 Shocklands. Acabou? Não. Aí vem a grande sacada. Nós estamos falando de Modern. E Modern tem cartas que, como eu posso dizer, zoam com os terrenos não básicos. Blood Moon e outras cartas. Então é importante ter terreno básico. Sim, é importante ter terreno básico. Volto a falar, é importante ter terreno básico.
E tem gente que não bota. Toma o Path to Exile, por exemplo, e não puxa mais terrenos. Pior coisa que tem. Então tem que ter terreno básico, sim, no mínimo 4 terrenos básicos no teu deck. Isso aí é regra no Modern. Pra tu não tomar Path to Exile ou pra tu não tomares uma Blood Moon, ok? Só que eu uso mais. Eu uso 2 planícies. Eu uso 4 ilhas. Eu não quero perder as minhas land drops e eu não quero perder minhas cantrips. E eu uso 2 montanhas. Finalizando a minha linha de lands. Posso tirar uma ilha, uma montanha e uma planície e botar uma Fat Land, ou 2 Fat Lands, ou 3? Posso. Vou fazer isso? Não. Por quê? Primeiro, porque eu quero que esse deck seja for fun. Segundo, porque realmente usar mais Fats vai me causar mais dano, né? Vou perder mais. E isso pode ser um pouquinho arriscado para o meu deck, tá? Eu já percebi isso ao longo das partidas. De que o deck que eu tenho mais dificuldade de vencer com o deck de combo não é o mid-range, não é o control. Aliás, o control é uma barbada. Deck de combo ganha de control rindo, é só saber combar. O pessoal tenta jogar de control com deck de combo. Não. O deck que eu tenho mais receio de perder são os decks agressivos. Decks do tipo Swarm, Tokens, Goblins, Elfos. É complicado vencer. Por quê? Porque eles enchem a mesa rápido, tão rápido quanto eu, e eles já vão batendo. A ideia desse deck de combo é primeiro eu combo para bater, enquanto que os decks agressivos já vão batendo. Então os decks que eu tenho mais dificuldade são os decks agressivos. E eu acho que deck de combo sofre sim para deck agressivo rápido. Sabe aqueles agressivos que ganham no terceiro turno? Isso aí ganha de combo. A não ser que o combo seja mais rápido. E isso é difícil, tá? Já vou dizendo que isso é bem difícil, tá bom? Então esse aqui é o nosso deck tech. Eu vou agora para o sideboard, tá bom, pessoal? Então se ajeitem na cadeirinha e bora para a nossa próxima parte do nosso deck tech. Então tá, pessoal, vamos para a parte final do nosso deck tech. Eu vou falar um pouco de sideboard, sim, tá? Eu não costumo falar de sideboard porque o sideboard depende do teu meta call, ou seja, depende do local onde tu tá jogando, do ambiente, né, do torneio em si, tá? É o meta call, é um estudo de meta call, é outra história. Mas eu vou falar de um sideboard genérico que é bom para tudo, tá bom? Então vamos começar aqui no nosso sideboard com 2 cópias da Gravedigger's Cage. Cara, é o seguinte, pode ser Relic of Progenitus? Pode. Pode ser uma Gravedigger e uma Relic of Progenitus, tá? É que realmente eu não tenho Relic of Progenitus sobrando. Ela tá em outros decks e eu uso muito no Pauper, no formato Pauper, que ela é importante. Mais importante até que aqui no Modern. Eu gosto da Gravedigger, que diz o seguinte: Creature cards in graveyard and libraries can't enter the battle. Ou seja, criaturas que estão no cemitério ou no Grimório, na pilha de saque, não podem entrar no campo de batalha. Isso acaba com reanimates e com decks que puxam lá de dentro do deck, né? E os jogadores não podem conjurar mágicas dos cemitérios ou do Grimório. Isso aí acaba, por exemplo, com o deck de Storm. O Storm tem que destruir o Gravediggers para poder continuar combando com mais tranquilidade, tá? E é bacana porque vocês perceberam que é um deck que não tem spells, só as cantrips, não tem remoção. Vocês perceberam que é um deck azul de Modern que não tem Snapcaster Mage? Pois é, né? Então a gente usa isso aqui. Eu botaria o Snapcaster Mage? Não. Pra mim Snapcaster Mage é muito bom em decks mid-range, decks agressivos em que tu quer reaproveitar as mágicas de custo baixo, e até em decks de controle não é tão bom assim, tá? Por quê? Porque decks de controle às vezes tem mágicas de custo bem elevado, e aí o Snapcaster recapitulando a mágica de custo elevado às vezes fica complicado, tá? Eu gosto muito do Snapcaster em deck mid-range, eles realmente brilham no mid-range, tá? 2 cópias da Gravediggers. O que mais que a gente usa?
2 cópias de Spellskite. E isso é bem interessante, porque o Spellskite, pessoal, tá meio abandonado no Modern. Ele custa 2 manas, é uma criatura artefato, um horror, 0/4, por uma mana Phyrexiana. Mana Phyrexiana pode ser paga com uma mana azul ou com 2 de vida. Change, ou seja, mude o alvo de uma mágica alvo ou habilidade para o Spellskite. Contra deck de auras, né? BW, GW auras, enfim, deck do Boggles, deck de Infect, deck de Burn, joga tudo pro Spellskite, tá? Paga ali em resposta. Ele é literalmente um para-raios, porque ele é 0/4, ótimo para segurar. E ótimo para o cara dar um raio que dá 3 de dano e não mata daí o Spellskite. Eu geralmente substituo o Spellskite pela Wall of Omens, né? Geralmente é essa a ideia, tá? 2 cópias é o espaço que tem. Não podemos descaracterizar o deck, tá? A gente faz o mínimo possível de mudanças de sideboard. Tipo, no máximo 4 cartas mudam. De preferência o mínimo que tu puder. 2, 3, 4, estourando 4. Se tu botar mais cópias, 8 cartas, tu mudou o teu deck e pode ser que ele não funcione mais. Por quê? Porque esse aqui é um deck de combo. Lembre-se disso, é um deck de combo. Tu vai botar alguma coisa de side para escapar de alguma forma, de alguma ação do oponente que possa travar o teu combo. Ou te travar, te atrasar. Então tu vai lá e faz o sideboard, tá? Falando nisso, para quem sentiu falta, tá aqui, ó. 3 Path to Exile. Porque a gente tem que ter, né? Se a gente enfrentar um deck com criaturas muito grandes, um Titan, qualquer coisa do gênero, Path to Exile, tá bom? E aí que tá a grande sacada, né? O Path, ele exila a criatura alvo e o seu controlador procura por um terreno básico, coloca aquele terreno virado e já era. Se o cara montou um deck Modern e não botou land básico, e tem como tu saber disso no Game 1, né? Tu puxa o Path to Exile, tu vai exilar uma criatura e o cara não procura nada no deck. Então 3 cópias do Path to Exile eu acho que é um suficiente, né? Um spot removal muito bom, né? E já que a gente tem branco, vale muito a pena, tá? Que mais? Um Stone Silence. Sim, a gente usa Stone Silence assim como a gente usa Gravedigger's Cage, né? O Stone Silence diz o seguinte: é um encantamento, custo 2. As habilidades ativadas dos artefatos não podem ser ativadas. Então tu tranca os artefatos todos. E vai trancar o Spellskite. Provavelmente tu não vai colocar o Spellskite e a Stone Silence na mesma sideada, tá bom? Então tá aí, ó. Essa carta é muito boa contra Tron, né? Tu geralmente vai usar ele contra Tron, né? E contra outros decks que abusam de artefatos, tá bom? Beleza. Que acontece, pessoal, né? Eu não uso Rest in Peace. Primeiro porque ela tá no meu deck Legacy. Minhas cópias estão no Legacy. E segundo porque a Gravediggers ela já meio que satisfaz a necessidade do Rest in Peace neste deck. Até porque a Gravediggers é de custo 1, ela é mais rápida, entre aspas, do que a Rest in Peace. Que mais? 2 Leyline. Essa Leyline, ela é um must, né? Geralmente a galera usa 2 cópias no side para tu ter X-Proof, né? Se ela tá na sua mão inicial, tu pode iniciar o jogo com ela no campo de batalha. Tu revela ela e coloca no campo de batalha e tu tem X-Proof. É muito boa. E por isso que tem aquela Filter Land. Caso não venha na mão inicial, tu até pode conjurar ela, tá? O que acontece? Essa aqui é um side mais ou menos, entende? Depende do field, tá? Se tiver muito deck agro, burn, o burn não vai dar certo porque tu tem X-Proof, né? Tu não pode ser alvo. Aí ele vai ter que usar To Each Opponent ou algo do tipo, tá? O burn consegue contornar a Leyline destruindo o encantamento ou fazendo isso que eu falei, né? To Each Opponent e não To Target Opponent, tá? Mas, tá aí, ó, 2 cópias da Leyline. De repente, dependendo do metacall, eu não uso. Vai depender. Agora, um obrigatório.
falou em branco, falou em Modern, falou em tempo, em dano, tá enfrentando decks agros. Como eu falei, deck agro é complicado. Os elfinhos, os goblins, as fichas, o burn tradicional ou até mesmo mid-ranges, tu tem que usar Timely Reinforcements. Timely Reinforcements é muito forte, inclusive em decks de controle. É um feitiço de custo 3. Se tu tem menos vida que um oponente, tu ganha 6 de vida. Isso é muito bacana. E se seu oponente, se você controla menos criaturas que o oponente, tu coloca 3 fichas de soldado. Isso aqui te gera tempo no turno 3. Principalmente situações que tu não conseguiu combar. Então tu consegue ganhar tempo, né? Geralmente eu tiro alguma cantrip, geralmente eu tiro alguma coisa do gênero que é muito lenta, aí eu coloco o Timely Reinforcements. 2 cópias. Eu acho essa carta sensacional. Ela surgiu em M12 quando eu voltei a colecionar, e só foi em M12 que ela foi printada e nos Mystery Boosters, tá? E vamos finalizar. 2 Anger the Gods. Por enquanto é Anger the Gods, tá? Que é 3 manas, dá 3 de dano to each creature. E se uma criatura sofreu dano nesse turno, ela é exilada. É um limpa-campo de turno 3. É muito importante contra elfinhos, goblins e afins. Humans, decks que usam Ether Vial. Tudo isso aí, bota ali porque é para limpar o campo, né? Tem que limpar o campo. Tá? Como eu disse, uma das coisas que mais me preocupa são os decks agressivos que ganham mais rápido do que o meu combo. Então, 2 cópias do Anger of the Gods. E vamos finalizar com um limpa-campo supremo, que é o Veredito Supremo, que não pode ser anulado e destrói todas as criaturas. É o nosso limpa-campo de turno 4, caso seja necessário. Tu percebe que o sideboard está bem direcionado para decks agressivos. E é o que acontece na maioria das vezes, pessoal. Então a gente tem aqui Veredito, Anger the Gods, Timely Reinforcements, né? As Leylines, tá aí, a Stone Silence, aí os Path to Exile, né? Tá aí. E aí temos os Spellskite e os Graph Diggers. Tá aí, ó, tudo isso aí bem lindo e maravilhoso, tá? Essa é a minha opção de sideboard, tá, pessoal? E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Algumas cartas aqui são meio que retiráveis. Por exemplo, a Anger of the Gods e o Veredito Supremo, às vezes tu tem que liberar o slot para alguma outra coisa. A Leyline também. Por quê? Como eu falei, a Saheeli tem um ultimato dela que é muito bom, que ela puxa, né, 3 artefatos com nomes diferentes. Então tu pode colocar algumas bombas, como Wurmcoil Engine, tu pode colocar algum tranca-rua, alguma matriz, né, Dumping Matrix, qualquer coisa desse tipo, esfera, não sei o que. Tu pode usar algumas cartas, alguns artefatos que tenham efeitos de limpar campo ou efeitos de negação, e aí tu coloca para tu puxar com a Saheeli. Só que tem um problema, até a Saheeli chegar no menos 7, então tu tem que realmente fazer uma análise do teu metagame para verificar como o teu sideboard pode ser adaptado. Mas essa daí é a minha opção de deck. Eu acho esse deck sensacional. Eu vou botar aqui as 2 estrelinhas do deck, que obviamente é o Felidar e obviamente é a Saheeli, que é o nosso Jeskai Copycat, pessoal. Tá aí, ó, as 2 cartinhas que fazem o nosso combo, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, me despeço e até o próximo Deck Tech!